Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que a maioria dos brasileiros não toca e nem gosta de falar sobre o assunto, que é sobre como lidar com a dor do luto, algo que na nossa vida é inevitável. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Ative o modo inglês nos seus estudos, nas suas viagens, nas suas provas e no seu trabalho. Viva no modo ON com o seu inglês. Venha para a Number One no segundo semestre de 2024 e tenha até 30% de desconto nas mensalidades dos cursos para crianças a partir de 2 anos e também para adolescentes. E é claro que o curso adulto em 24 meses não poderia ficar de fora dessa. Esse é o que eu faço. Number One, inglês completo. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Pramina Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que afeta mais de 70 mil homens no Brasil por ano. Muitos homens hesitam em fazer os exames preventivos, mas a doença não espera. Consulte seu médico. O maior desafio é vencer nossas próprias barreiras. Sua vida é preciosa. Prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata é um ato de amor com você. Homem, cuide-se e incentive o autocuidado daqueles que você ama.
Câmara Municipal de Pará de Minas, fortalecendo a mobilização do Novembro Azul. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre como lidar com a dor do luto, algo que muita gente passa no dia a dia, porém muitas pessoas também não têm nem a coragem de tocar no assunto. Eu trouxe aqui alguns dados que enaltecem justamente isso que eu falei para vocês. De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, 74% das pessoas não falam sobre a morte ou seus desdobramentos, mesmo sabendo que esse é o fim para todos os seres vivos. Mas afinal, por que é tão difícil passar ou lidar com o luto ou com uma perda, seja de um ente querido, de um relacionamento, de uma expectativa? Bom, e quem responde essa e outras perguntas para a gente é a psicóloga Nájila Caires, que tem aí uma grande vivência justamente nessa questão de lidar com o luto. Bom, Nájila, obrigado pela sua presença aqui no Observações e hoje, claro, para falar de algo que infelizmente é difícil para todo mundo, né, passar por isso, mas que é inevitável, né? Então, nada melhor do que nessa semana, justamente, já que a gente teve aí o último dia de finados, para a gente saber e falar sobre esse assunto, porque afinal é mais que necessário, né? Isso mesmo, Henrique. Muito importante a gente falar sobre esse assunto que é tão pouco comentado. Agora, eu começo o programa te perguntando justamente isso, né? Qual que é a definição de luto e por que, na sua opinião, mais de 70% da população, né, da maioria das pessoas aí que foram ouvidas nessa pesquisa, não gostam nem sequer de tocar nesse assunto? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de luto, nós estamos falando da perca do objeto amado. Quando a gente fala de objeto, é aquela pessoa que se foi, né? Então, a pessoa, ela tem um vínculo rompido, um vínculo afetivo. E isso gera nela uma série de emoções, de sentimentos e uma nova vida que ela precisa o quê? Reelaborar. A gente fala de ressignificação. Toda vez que a gente ouve a palavra luto, nós precisamos pensar na ressignificação. Ressignificar a vida sem a presença da pessoa amada. Então, o luto é basicamente isso. Quando, né, você traz esses dados dessa dificuldade das pessoas em falarem do assunto, a gente percebe que existe uma questão cultural, né, porque isso é desde os nossos antepassados, e também a questão da negação, né, é aquela velha história, não vamos falar sobre isso porque isso causa dor, né, e a gente não consegue perceber o quanto dificulta a nossa elaboração do luto quando a gente não fala sobre ele. Por isso que eu sempre falo com os meus pacientes, com as pessoas, vamos falar sobre a finitude, porque a partir do momento que eu falo, eu entendo, então isso me possibilita uma maior elaboração. Agora, perder algo ou alguém sempre é um momento difícil, né? Nunca é fácil. Mas por que é tão duro para as pessoas lidar com essa realidade que, por exemplo, hoje de manhã a pessoa estava viva, então os meus sonhos estavam ali ativos e hoje à tarde isso já não existe mais. É um baque muito grande, né? Muito. Nós, seres humanos, não somos preparados para lidar com a ausência. Não existe essa questão. Nossa, eu amo muito meu pai, ele não está aqui comigo, mas eu amo ele e eu continuo lidando muito bem com isso. Não. Nós somos seres de abraço, de afeto, de pegar, de beijar. Então, se eu não tenho a presença física daquela pessoa, eu vou ter dificuldade de aceitar esse novo contexto no qual eu estou inserido. Agora, pesquisando, né, sobre esse tema, para falar sobre esse assunto também, a gente tem que estudar sobre. Eu vi aí que existem alguns aspectos do luto, né? São 5 passos do luto. Então explica pra gente quais são, né? Eu selecionei alguns aqui. Negação, raiva, tem outros também. Então, geralmente, eles acontecem um de cada vez após o momento do luto ou podem acontecer também simultaneamente? Como que funciona? Então, esses aspectos, por muitos anos, eles foram citados como etapas do luto. Agora a gente entende, né, nós estudiosos do luto, a gente entende que não existe mais essa questão de etapas, existem características, né, igual você mesmo mencionou. E elas são muito subjetivas. A gente consegue falar dessas 5 características entendendo que uma pessoa pode passar pelas 5 ou pode passar por 1, 2, porque isso vai de acordo com a personalidade de cada um. Vou citar bem brevemente cada uma delas, com exemplos para a gente poder entender melhor. Quando eu tenho a notícia da morte, eu tenho um choque. Então, o que eu tenho? Negação.
eu nego aquele fato, eu nego que aquela pessoa morreu. Essa negação está muito presente também no diagnóstico de doenças, né? Daquelas pessoas que estão às vezes em cuidados paliativos ou receberam um diagnóstico de uma doença terminal, né? Sem cura, e aí ela já passa por esse momento de negação. Após a negação, ela vai começando a perceber que ela vai tendo muita raiva, ela passa a ter muita raiva. Raiva do diagnóstico, raiva dos médicos, raiva da vida, até raiva da religiosidade, de Deus e assim por diante. A pessoa, ela se torna um turbilhão de emoção, mas sempre com a raiva evidenciada. Depois, passado por isso, a gente fala muito de uma fase, né, de uma etapa, aliás, que é extremamente dolorosa. É que a gente mais percebe que os pacientes enlutados sofrem e que eles buscam muita ajuda terapêutica nesse momento. Ela é chamada depressão. Mas veja bem, quando eu falo da depressão, eu não estou dizendo que todo mundo que tem luto vai ser depressivo, porque depressão é patologia, luto não é doença, então luto não é patológico, luto é processo. Porém, essa depressão é uma tristeza sem fim, quando a gente fala dessa característica do luto. É quando a ficha cai. A minha ficha caiu, que agora nunca mais eu vou ter a presença daquela pessoa, nunca mais eu vou abraçar, nunca mais eu vou beijar, nunca mais eu vou conversar com ela. Então isso traz um desespero tremendo. É aquela fase onde a pessoa ela fica com aquele embotamento psicológico, que ela sente que ela não vai sair do buraco. A gente fala muito nos consultórios que é o buraco sem fim, né? Então é a fase mais dolorosa e geralmente a mais longa. Depois, passado por isso, a gente fala da característica da aceitação. Quando eu falo de aceitação, eu não estou dizendo que as pessoas acordam um dia e falam, tudo bem, eu aceito que, né, essa pessoa amada morreu. A aceitação é quando ela entende que ela precisa seguir a vida. E daí o que ela vai fazendo? Ela vai aos poucos aceitando, né, ela vai entendendo que existe possibilidade de ser feliz novamente. Porém, vale ressaltar que eu acabei pulando, a gente tem a barganha. A barganha ela é bem pouco comentada porque ela é muito rápida e a maioria dos enlutados não costumam passar por ela. A barganha está ali entre a ficha cair e a questão da aceitação. A barganha é a troca, né? É quando a pessoa começa a fazer trocas mentais. Por exemplo, nossa, eu recebi esse diagnóstico. Se eu curar, eu vou emagrecer. Se eu curar, eu paro de fumar. Se eu curar, eu vou ter uma vida melhor. Ou então, nossa, se Deus me tirar essa dor da perda dessa pessoa amada, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se Deus me tirar essa dor, eu vou fazer tal situação. Essa barganha, ela é comum, mas geralmente ela é muito rápida. E assim, quando a gente fala dessas características, nós precisamos de entender, Henrique, que elas são muito subjetivas. Falar de luto é falar de um ser único. Essas características são só para a gente sintonizar em que momento o enlutado ele está vivenciando. E eu sempre gosto de colocar para os pacientes para que eles tenham conhecimento. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho mais chances, né, mais oportunidade de lidar de uma forma menos desorganizadora. Agora, a gente percebe também que quando se trata de luto, a gente geralmente fala de mortes, né? Morte de alguém que é querida na nossa vida e tudo mais. Mas tem processos de luto na nossa vida também. Perder um animalzinho, ou então finalizar uma amizade, terminar um relacionamento, perder aquele emprego que sempre se quis, né? Ou então perder algo que se correu muito atrás para conquistar aquilo. Então, como lidar com esses lutos que na vida da gente a gente vai passando? Principalmente são esses fechamentos de ciclos. Sim, a gente chama de luto simbólico. Não precisa ter uma morte física, mas existe o rompimento de um vínculo, né? Como você mesmo citou, às vezes a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, né? Um divórcio, às vezes perda de um status social financeiro, né? A pessoa, ela vive as mesmas características do luto em relação à morte, quando morre fisicamente. É a mesma coisa, vamos dizer assim. A diferença é que ela tem que lidar com a situação de uma forma simbólica. Por exemplo, eu perdi o meu esposo, o meu marido não morreu. Mas eu posso vê-lo andando ali na rua e eu vou ter que lidar com isso, com toda essa situação e perceber que ele não faz parte mais da minha vida,
né? Eu aposentei, né? Eu tenho toda uma vitalidade para trabalhar e aí eu me vejo fora desse contexto do trabalho. Eu vou vivenciar esse luto, esse processo. Né? Isso acontece muito e hoje isso é muito importante porque as pessoas elas estão tendo conhecimento. Chega, né, até os atendimentos psicológicos, pessoas que estão vivenciando essa questão, né, perda do filho que não faleceu, mas foi embora para outro país, se casou e assim por diante. Aquela síndrome do ninho vazio, sim, né? Que a pessoa acaba vivenciando etapas do processo de luto. Agora, Nájila, justamente dentro desse processo, né, as pessoas às vezes não conseguem assimilar isso, né? Então, quando é que as pessoas devem perceber que esse luto está ali presente, que ela precisa lidar com as suas próprias emoções e tomar providência em relação a isso? Porque, como você disse, é algo passageiro, mas tem momentos também, tem pessoas que vão vivenciando aquilo ali, remoendo e não tiram aquilo da própria vida, né? O luto ele vai acontecer sempre que tiver uma morte física ou um rompimento de um vínculo, igual falamos. A diferença é que ela vai ter que começar a perceber o que é um luto normal, um luto saudável, do luto patológico. O luto saudável, aquele comum, é aquela que a pessoa ela vai vivenciando, ela sente tristeza, ela sente todas as etapas, ela sente até uma desorganização psíquica, mas ela continua a vida. O luto patológico é aquilo que bloqueia a pessoa. É quando ela chega no consenso de que ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes, vamos dizer assim, de uma forma menos dolorida. Ela não consegue, às vezes, levantar da cama. Ela percebe que ela tem muita dificuldade de estar no convívio social com outras pessoas. É aquilo que bloqueia, que impede que ela continue a vida. Lembrando que, nos dois casos, vai haver a tristeza. A tristeza, gente, ela é um pano de fundo na vida da pessoa por muito tempo. Mas ela entende que no luto saudável, né, no luto esperado, ela tem possibilidade de ser feliz de novo. Ela percebe que a felicidade, que ela vai ter momentos de alegria e que tá tudo bem. No luto patológico, não. Ela vê só tristeza a todo momento. Agora, numa sociedade que a gente percebe a felicidade a todo momento nas redes sociais e que a gente se compara a todo momento, é complexo, né? A gente perceber e vivenciar essa tristeza e fala, poxa vida, todo mundo tá feliz, por que eu tô triste? Né? Então, como que você percebe isso também no consultório, chegando? Porque essa comparação é normal de acontecer, porém ela pode ser danosa, não é isso? Sim, com certeza. Essa percepção das pessoas, eu costumo dizer que é uma percepção bem errônea mesmo, de achar que a vida ela é de certa forma fácil no sentido de daquilo que é exposto mesmo, né? Eu vejo que as pessoas elas sofrem por ver que às vezes, eu perdi um ente querido, fulano de tal também perdeu e ele está seguindo a vida e eu não, então eu sou fraco, né? E aí eles têm dificuldade de entender que a gente coloca aquilo que a gente deseja colocar na rede social. E eu também vejo por um outro lado, Henrique, quando as pessoas se cobram de estarem bem. Quando ela percebe assim, não, eu perdi essa pessoa que eu tanto amava e eu tô aqui postando, eu tô aqui vivendo, né? Deixa eu me recuar também. Então existem dois lados, assim, dá para entender? Exatamente. Ok, Nájila, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula.
Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que afeta mais de 70 mil homens no Brasil por ano. Muitos homens hesitam em fazer os exames preventivos, mas a doença não espera. Consulte seu médico. O maior desafio é vencer nossas próprias barreiras. Sua vida é preciosa. Prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata é um ato de amor com você. Homem, cuide-se e incentive o autocuidado daqueles que você ama. Câmara Municipal de Pará de Minas, fortalecendo a mobilização do Novembro Azul. De volta com observações que hoje fala sobre como lidar com a dor do luto. Bom, Nájila, agora a gente vai falar sobre justamente isso, né? Como lidar com a dor do luto, sendo que há pessoas saudáveis mentalmente e aquelas que já têm algum tipo de patologia, né? Então, claro que o sentimento de luto ele é subjetivo, ou seja, individual de cada pessoa, porém, para as pessoas que já têm algum tipo de distúrbio, algum tipo de doença, né, da saúde mental, pode ser mais difícil ainda. Então, como que é lidar com o luto, tanto para quem hoje tem uma saúde mental em dia e para quem não tem? Bom, então, isso conta muito. A pessoa que ela já tem uma patologia, uma fobia, um transtorno, uma depressão, possivelmente ela vai ter mais dificuldade, na maioria das vezes. E a gente não pode afirmar, né? Mas estatisticamente sim. Por quê? Porque já existe um rebaixamento do humor ali. Então, já existe uma dificuldade de organização psíquica. Então, ela vai ter, sim, mais dificuldade. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do sujeito num contexto todo, né? No contexto geral. Então, uma pessoa totalmente saudável mentalmente, ela vai passar pelo processo de luto também.
Porém, ela tem, na maioria das vezes, mais chances de ressignificar aquele processo, porque ela não está envolvida numa patologia, compreende? Então, o que a gente tem que ter bastante atenção? Se a pessoa ela já tem uma dificuldade, ela já está passando por uma depressão e perde um ente querido, a atenção tem que ser redobrada, porque já existe um rebaixamento ali da questão emocional, um rebaixamento da própria consciência. Então, a gente tem que, de imediato, acolher aquele sujeito. Agora, no primeiro bloco, você disse aí que há uma diferença entre o luto passageiro e o luto patológico, né? A partir de qual momento o luto ele se torna patológico, ou seja, ele se torna uma doença para aquele indivíduo que está passando por isso? Sim, o luto passageiro, todos os lutos são passageiros, a diferença é que um é saudável e o outro é patológico. O luto, ele é um processo, então o luto por si só não é uma doença. Ele pode se tornar uma patologia se não for elaborado. Então, para a gente perceber quando, né, a partir de que momento que isso está acontecendo? Quando eu percebo que a pessoa demonstra uma extrema dificuldade de ressignificar, uma extrema dificuldade de continuar a vida sem a presença da pessoa amada. Ela se recusa, na maioria das vezes. Ela entende que a vida dela acabou junto daquela pessoa. Ela entende que ela, ao mesmo tempo que ela sepultou o ente querido, ela morreu junto dele. E aquilo a gente começa a observar que passa o tempo, vai passando, a pessoa ela não demonstra nenhuma característica de que está voltando à vida. Né? E nesse momento é importante a gente sempre ter uma avaliação, né, do psicólogo, do psiquiatra, muitas das vezes, porque são esses profissionais que vão conseguir identificar se aquele luto é patológico ou não. Agora, é necessário também uma boa rede de apoio, ou seja, pessoas que estão atentas a qualquer mudança de humor, atentas a qualquer mudança de comportamento, justamente porque é nessas horas que às vezes a pessoa não dá conta nem de fazer nada, ela tem que ser levada praticamente ou estimulada a buscar ajuda, né? Justamente, e essa é uma dificuldade dos enlutados, Henrique. O que acontece? No início do processo de luto, a rede de apoio, ela é muito presente. Todo mundo tem muita paciência, está preocupado. Passando um tempo, até um tempo muito breve, a gente percebe que cada um vai seguindo a sua vida e aí o luto não vai tendo, o enlutado não vai ter muito espaço. E aí ele se sente o quê? Abandonado. Isso é constatado, gente. Muitas pessoas que procuram atendimento psicoterápico em decorrência do luto é porque se sentem sozinhas. E aí a gente tem que fazer um trabalho de resgate mesmo da própria autonomia da pessoa, de resgate ali dos vínculos afetivos, porque igual eu falei no início, né, nós não estamos preparados para lidar com a dor do luto. E assim, socialmente também não, né? Então, essa rede de apoio, ela é fundamental, mas precisamos entender como que é feita essa rede de apoio e o tempo que ela é disponibilizada para aquele enlutado, né? Eu costumo dizer que rede de apoio não é ligar de vez em quando e passar uma mensagem, vai se precisar, estou aqui. Não é isso. Rede de apoio é você de fato ir lá na pessoa e falar, vamos almoçar comigo. O enlutado ele se nega, né, muitas das vezes. Estou aqui, para a gente não fazer nada, mas eu estou aqui com você. É a presença física, não a presença virtual. Agora, Nájila, quando a gente fala em luto também, ou falar sobre esse assunto, a gente geralmente trata isso com adultos, né? E muitas vezes a gente não sabe como falar sobre esse tema com crianças ou com adolescentes, porque afinal eles estão começando a vida agora, às vezes não entendem, né? A finitude da vida, tudo para a criança e para o adolescente ali é uma descoberta a todo momento, né? Então, como então tratar um assunto tão delicado quanto é o luto, quanto essa quebra de expectativas, de frustrações, que hoje também está tão difícil que os pais não estão conseguindo passar para os filhos? Primeiramente, precisa ser falado. A gente não esconde morte de criança e de adolescente. É impossível. É claro que a gente vai levar em consideração o estado cognitivo da criança, de acordo com o desenvolvimento intelectual dela, né? A forma com que eu falo com uma criança de 3 anos que o pai dela morreu é diferente da forma com que eu falo com um de 13, né? A gente tem que utilizar uma linguagem acessível. Porém, a gente precisa de parar com essa história de ficar metaforizando a morte. Virou uma estrelinha, papai do céu levou embora, foi viajar. Isso é totalmente drástico para o processo de elaboração do luto de uma criança e de um adolescente. Quando a gente fala de criança, a gente tem aquela vontade de proteger, né? Aí vamos proteger, não vamos contar
para aquela criança que o vovô dela morreu. Não, ela não precisa saber. Claro que ela precisa saber, porque senão ela vai se sentir abandonada. Ela percebe que o avô não aparece mais, ela vai questionar, né? Então a gente precisa falar. Uma questão que aparece muito para mim é as pessoas quando falecem de mortes assim bastante drásticas, como por exemplo um acidente, né? E aí a pessoa machucou muito. As pessoas falam, mas eu vou dar detalhes? Não, você não precisa de dar detalhes. Mas você precisa de explicar que a morte é uma finitude, que não tem volta, que a pessoa morreu, que ela não vai voltar mais, que mesmo que aquela pessoa não esteja mais com aquela criança, ela ainda existe, ela ainda tem outras pessoas que amam muito ela, que aquela pessoa que foi embora, ela não foi embora, não foi porque ela quis não, que realmente ela amava essa criança, mas que infelizmente as pessoas morrem. E assim, eu tô falando assim de uma forma bem breve aqui, Henrique, mas tem todo vamos dizer assim, um protocolo para a gente dar uma notícia para uma criança. Um adolescente, a forma com que a gente lida é bem próximo do adulto mesmo. A gente tem que ter muita atenção da forma com que esse adolescente vai absorver essa ausência. Agora, dentro desse assunto também, vamos então entrar na parte de velório e sepultamento. Muitas pessoas, eu já ouvi várias pessoas falarem isso, mas por que trouxe a criança aqui, criança de 3, 4 anos, ou então até de 10 anos aqui no velório para ver o avô, ou então um parente que faleceu, é uma cena muito chocante, né, nesse aspecto. Então, é necessário levar a criança ou ela pode ser poupada desses momentos extremos, né? Dali tá o cadáver da pessoa, do sepultamento, né? Porque até que a criança ou o adolescente elabora aquilo tudo, às vezes é a primeira vez que ela está passando por aquilo. É um baque muito grande também. Então, como que é? Isso é recomendável ou não? Tem 14 anos que eu lido com o processo de luto e eu sempre falei e continuo agora ainda mais reafirmando. Criança tem que ter a possibilidade de despedida. E onde que eu me despeço, na maioria das vezes? No velório, no sepultamento. Por quê? Porque a nossa cultura é essa, né? A gente tem a cultura de sepultar pessoas, de velar pessoas. É claro que eu tenho que me organizar para isso. O que eu sempre oriento? Um adulto, né, ele precisa de estar até assim, minimamente organizado mentalmente para dar essa notícia para a criança. Tem que ser um adulto que a criança confie. E aí ele vai perguntar para essa criança, ele vai explicar primeiro o que é um velório, né? Porque muitas crianças nem sabem o que é. O que é um velório? Vai explicar que lá tem muitas pessoas chorando, que as pessoas estão tristes, que existe uma caixa de madeira que a gente chama de urna, e lá vai estar aquela pessoa que ela perdeu. Que aquela pessoa, ela parece que ela está dormindo, mas ela não vai mais acordar, ela não abre o olho, ela não sente frio, ela não sente calor. E que vai ser a última vez que a gente vai ver aquela pessoa. Então a gente vai perguntar para essa criança, você quer ir lá se despedir ou não? É a criança quem vai decidir. De acordo com a minha experiência, Henrique, a maioria das crianças, elas preferem ir. Essa questão de não ir é de nós, adultos, da nossa negação, não da criança. E aí, a gente sempre tem que escolher um horário mais longe do sepultamento, né? Porque no horário do sepultamento a gente sabe que fica muito cheio ali, né? Um horário assim mais tranquilo. Gera mais comoção também. Com certeza. E assim, tentar levar a criança por um período breve, né? Vai levar a criança, ela vai se despedir ali assim, de um momento rápido e levar ela embora. E deixar para a criança muito claro que a escolha é dela, mas a forma com que o adulto vai explicar para ela o que é um velório também conta, porque tem adultos que já têm tanta preocupação e já colocam como se aquilo fosse algo muito tenebroso, né? Não, a gente precisa trazer o que é suavidade, por mais que seja difícil. E é claro, uma criança que ela consegue identificar aquele momento de despedida, possivelmente, na maioria dos casos, ela vai ter mais facilidade de lidar com o processo de luto. Por quê? Porque a nossa mente, né, o nosso consciente, ele entende aquilo que na maioria das vezes ele vê, aquilo que ele detém o conhecimento, aquilo que ele não vê fica perdido. Ok, Nájila, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. No Colégio Losango, acreditamos que a educação vai além da sala de aula. Com uma equipe pedagógica dedicada e infraestrutura moderna, proporcionamos uma formação completa. Colégio Losango, há 16 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Garanta já a vaga do seu filho. 3236-4444. Perfeita para quem ama comprar bem. Descubra a nova Anjos Colchões e Sofás. Uma loja completa pensada exclusivamente para quarto e sala. Colchões e sofás de alto padrão, móveis, decorações e acessórios exclusivos. Visite a nova Anjos, Avenida Argentina, número 600. WhatsApp 3231-4180. Surpreenda-se com lançamentos e ofertas incríveis. Anjos Colchões e Sofás. Perfeita para quem ama comprar bem. Anjos. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que afeta mais de 70 mil homens no Brasil por ano. Muitos homens hesitam em fazer os exames preventivos, mas a doença não espera. Consulte seu médico. O maior desafio é vencer nossas próprias barreiras. Sua vida é preciosa. Prevenir e tratar precocemente o câncer de próstata é um ato de amor com você. Homem, cuide-se e incentive o autocuidado daqueles que você ama. Câmara Municipal de Pará de Minas, fortalecendo a mobilização do Novembro Azul. De volta com a parte final do nosso programa, que hoje fala sobre como lidar com a dor do luto. Bom, Nájila, agora a gente vai falar sobre saúde mental, que é diretamente aí afetada, né, com as situações do dia a dia e tudo mais. Como que a gente, então, deve protegê-la, né, no sentido assim, acolher a saúde mental durante o processo do luto? Porque é comum a cabeça da gente ficar muito cheia, não conseguir se concentrar, ter também, né, como a gente falou no bloco anterior, as atividades do dia a dia, porque a vida não para, né? E muitas das vezes o nosso pensamento quando a gente perde alguém é o seguinte: poxa, perdi alguém e o mundo continua do mesmo jeito. Então, assim, como lidar com essas, entre aspas, paranoias que entram na nossa saúde mental e na nossa consciência durante esse processo do luto, e como acolher essa saúde mental? Então, a gente precisa de buscar ajuda quando se percebe que está difícil. É extremamente saudável para a nossa saúde mental buscar ajuda, acolhimento, às vezes fora até da família, né? A gente tem, às vezes, na nossa cabeça de que somente estar ali na família, ou até envolvido com a espiritualidade, porque eu vejo que é muito importante também, vai nos ajudar. Nem sempre. Às vezes a gente precisa de um olhar terapêutico, de um olhar de fora para nos direcionar, né, para uma elaboração mais saudável. Então, para cuidar da saúde mental, eu preciso me perceber, me autoconhecer, né? Eu olhar para mim e perceber que eu não estou bem, que eu estou tentando, mas que eu preciso de uma ajuda.
Uma outra situação é sempre estar envolvido ali na rede de apoio, estar sempre envolvido com coisas que te gerem prazer. A nossa saúde mental, ela precisa do prazer. Então, eu preciso saber o que me gera prazer, porque eu tenho que fazer, que seja um esporte físico, que seja uma reunião entre amigos, um grupo terapêutico, aquele trabalho que eu gosto muito. Então, eu preciso fazer aquilo que me deixa mais confortável. Lembrando que eu não vou estar feliz plenamente em todas as atividades que eu fizer, porque eu estou no processo de luto, né? Então eu vou estar ora feliz, ora triste, e eu preciso, mesmo que eu não tenha vontade de ir, mesmo que eu não tenha vontade de levantar a cama, eu preciso levantar. Eu preciso voltar à vida, porque isso é fundamental para a nossa saúde. Agora, quanto tempo dura o luto, né? Porque a gente sabe que de pessoa para pessoa é subjetivo isso, ou seja, é individual. Mas tem um tempo específico em que vivenciar o luto é saudável? Ou a partir de quanto tempo aquele luto está ali vivenciando com a pessoa não consegue sair daquilo? Quando é que ela tem que ter um start de que, opa, peraí, tá demorando demais esse luto passar, preciso de ajuda? Não existe tempo, né? É igual, né, você mesmo disse, é subjetivo, cada um tem um tempo, a gente não está falando de tempo cronológico, então não existe. Porém, a gente entende pela literatura que o mais difícil é o primeiro ano, porque é o primeiro ciclo que ela vai ter vital sem a presença da pessoa amada. São as primeiras datas comemorativas, por exemplo, vai ser o primeiro aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Dia das Mães, Dia dos Pais, e assim vai. Então, a referência que eu tenho é do ano anterior. O ano anterior eu estava com a presença daquela pessoa. Então, todo momento eu fico resgatando, nossa, mas ele estava aqui ano passado. Nossa, como que tá difícil? Então, a minha dificuldade no primeiro ano, ela é muito maior. O que não quer dizer, gente, que eu vou passar um ano inteiro chorando. O que não quer dizer também que eu vou passar um ano inteiro depressiva, não é isso. Mas é que é um tempo que a gente entende que é saudável ali para a pessoa estar ressignificando a perda. E é claro que dentro desse um ano ela vai voltar a trabalhar normalmente, né? Porque a gente está falando que a pessoa hoje em dia, ela perde um ente querido e daí poucos dias ela já volta a trabalhar. Então, assim, ela continua a vida dela, mas é mais difícil nesse primeiro ano. O segundo ano, a gente entende que ela já tenha ressignificado porque a referência já é da ausência. E ela começa a entender, por exemplo, Natal. Nossa, ano passado ele já não estava aqui comigo, foi tão difícil, mas eu consegui, né? Então, isso vai dando uma força para aquela pessoa. E lembrando, gente, que se passar às vezes muitos anos e eu me pegar chorando pela falta, né, pela saudade de um ente querido, não quer dizer que eu estou retroagindo, que eu estou voltando de novo a viver o processo de luto, não. É que simplesmente estou sentindo saudade e eu posso chorar, né? Não quer dizer que quando eu passar pelo processo de luto eu nunca mais vou chorar por ele. Bom, Nájila, o nosso tempo aí está se encarregando para o fim, né? Aliás, está se encaminhando para o fim. Qual aí a sua consideração final, né? A sua mensagem, porventura quem está passando aí por algum momento de luto ou vier a passar por algum momento, como que deve proceder e, sobretudo, a importância de buscar profissionais qualificados para isso. Então, gente, eu entendo quanto difícil, né, é esse processo de luto, de ressignificação, reconstruir a vida após uma perda, é um dos maiores desafios, né, se não o maior desafio do ser humano. Porém, a gente precisa de passar por ele e a gente precisa de entender que se houve a morte é porque houve vida. E que bom que houve a vida. Se hoje eu sofro pela presença de quem eu amo, é porque existiu amor. Né? O Carlos Drummond, ele falava sobre isso. O que é a saudade? É a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Então, se eu tenho saudade é porque foi bom. E se eu fui bom, eu vou ter o quê? Gratidão por ter sido bom. Então, vamos nos apegar também à história de vida que eu tive com essa pessoa. Não ficar a todo momento preso na dor. A dor faz parte, a gente não pode excluir ela, né? A gente não pode negar, mas é entender que se existe a dor é porque existe a vida e ainda existe o amor. E assim, é fundamental uma ajuda psicológica nesse momento, né? Se você tem dificuldade, eu costumo dizer que nem é só quando você tem dificuldade, não. Às vezes a pessoa está passando por um processo de uma forma até tranquila, mas ela às vezes procura o profissional para ter um direcionamento.
Então, procure atendimento, porque com certeza, sem sombra de dúvida, esse acolhimento ele faz diferença nessa elaboração, que é extremamente difícil. Bom, Nájila, quem quiser saber mais informações, como que pode tirar alguma dúvida com você, procurar também para algum tipo de atendimento? Sim, com certeza, né? Eu sou psicóloga, especialista, né, na área. Hoje eu atendo, né, em consultório particular aqui na cidade de Pará de Minas. Faço atendimentos online também. Estou à disposição, pode me procurar na rede social, né, Nájila Caires, ou através do meu telefone também. E estou à disposição. Que ótimo, então, Nájila, muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!